Amém? Só teu nome, sim. Amém. Quero falar para você, então, guardar duas datas, a nossa passagem de ano e o nosso Natal, uma festa de um culto de Natal aqui. Vai ser no dia, no domingo que antecede o Natal, porque acho que é de segunda para terça que dá a passagem de ano esse ano, não é? Então, no domingo que antecede, nós vamos ter um domingo de Natal aqui, tá? Realmente, uma árvore de Natal pode até trazer que a gente pode. Donas, em cima do domingo, o pessoal gosta de pegar e a gente vai para um grandão assim. A gente não foi esse ano, que vem, se não tiver dinheiro, a gente põe um grandão. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, guarda essas duas datas e você, papai, e você, mamãe, está chegando à noite. Como é que é o nome da noite? A noite maluca, não. É noite maluca mesmo, né? É festa maluca. Festa maluca. Os meninos estão arrecadando dinheiro para isso, para ter uma festona aqui, porque eles vão passar a noite aqui na igreja e depois vai. E no outro dia vai ser o nosso café da manhã. Então, não deixa de trazer o seu filho não, que vai ser uma noite doideira. Porque talvez não vai ter surpresa até eu querer participar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por tua graça sobre nós. Para aqueles irmãos que não estão aqui, que de alguma forma o seu Espírito também fale poderosamente com eles. Quero colocar o Deus dessas existências do Senhor, esse período triste, essa semana triste que nós comungamos, onde nos passamos, pelas mortes que aconteceram. Ó Senhor, muito triste, que de alguma forma essas famílias possam ser consoladas por algum irmão que esteja perto e que os abrace. É verdade, Deus. Naquilo que for possível, que o Senhor nos use, Senhor. Ó Deus, peço ao Senhor também, ó Deus, agora pela vida do Wilton, peço ao Senhor que o Senhor possa usá-lo poderosamente para transmitir, ó Deus, a palavra do Senhor aos nossos corações. Peço ao Senhor, ó Deus, que continue a ter a liberdade nesse lugar, porque esse culto é para Ti e nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Te pedimos isso, certo que o Senhor ouve as nossas orações e por isso te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Amém. Boa noite para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. As canções que foram cantadas aqui hoje, o louvor que foi entoado ao Senhor Deus, são palavras verdadeiras e falam a respeito do Senhor nosso Deus. E sim, eu espero que as canções tenham falado ao seu coração que profundamente você possa ser abençoado por Deus através delas e através do Espírito dele que habita em você. Queria que você desse uma olhada do lado, queria que você olhasse do outro lado agora e cumprimente a pessoa que está do seu lado, seja bem-vindo. Cumprimente o seu irmão. Eu queria que você desse uma olhada assim agora geral, assim, ó, olha assim, a igreja toda. Assim. Faltam pessoas, estão? São pessoas que nós amamos, que você ama. Eu queria fazer um desafio a você hoje. Eu queria que você chegasse na sua casa, depois que saísse do culto, que você abrisse o seu celular, fosse lá naquelas pessoas que não estão aqui e mandasse uma mensagem para ela. Mas se for para você ser falso, você não mande não. Mas se for para você ser verdadeiro, mande de coração. Fala assim, olha, eu senti a sua falta. Teve uma vez que eu não vim no culto e o Douglas me mandou uma mensagem, não foi, Douglas? Deve estar lembrando, eu mandei mensagem para o aqui, mas ele me mandou uma mensagem. E a gente se sente importante quando eu estou ausente e alguém lembra que eu não fui. E às vezes as outras pessoas não lembram, ou às vezes lembram, mas não tem aquele cuidado às vezes de falar. Então as pessoas que estão ao nosso redor são o bem maior que nós temos. Não é carro, não é casa, não é o templo, o bem maior são as pessoas que nos rodeiam. E essas pessoas que nos rodeiam, aquelas que nos fortalecem, aquelas que nos trazem palavras de vida, é aquelas que o Espírito, em comunhão com o nosso Espírito, faz nós crescermos em Deus e sermos um com Ele. Não tem jeito de nós sermos unidade se formos um só.
Agora nós poderemos ser, se tivermos muito ao nosso redor. Então, prestigie o seu irmão que não está aqui. Ele pode estar com algum problema e nós não sabemos. Então, fale com ele, comunique com ele. E talvez uma mensagem que você for mandar para ele vai fazer com que ele se abra para você. Te conte algo que você vai ser surpreso de ver como Deus pode usar a sua vida para abençoar as pessoas ao seu redor. Amém? Assim, primeiro os de dentro, depois os de fora. É isso? Jesus falou assim, olha, ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Primeiro em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Cuidado dos de dentro, dos arredores, depois os de longe. Então vamos cuidar dos nossos, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão conosco, para a gente poder ser abençoado através da vida deles. São pessoas que abençoam as nossas vidas, amém? Amém. Entenda isso como uma oferta ao Senhor hoje. Tá? Quando você for mandar uma mensagem, entenda como uma oferta. Às vezes nós entendemos que oferta é meter a mão no bolso, tirar dinheiro, entregar ao Senhor. Às vezes não é. Entenda isso como uma oferta. Você está tirando o tempo seu e ofertando a vida do seu irmão. Amém? Deus te abençoe. Eu queria fazer mais uma oração e que Deus possa falar aos nossos corações. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome. Nós te bendizemos. Tu és o nosso Deus verdadeiro, o único Deus, não há outro como o Senhor. Em tempos o Senhor tem se revelado a nós e em tempos o Senhor tem se mostrado a nós e nós somos gratos por isso, Deus, porque não somos merecedores de tamanha graça. E essa graça nos alcançou através da Tua misericórdia, da Tua bondade. Então, Deus, nós te glorificamos por isso e te glorificamos por essa noite, porque estamos aqui reunidos em Teu nome e o Teu nome, ó Deus, ela faz menção através das nossas vidas e nós podemos ser, sim, usados pelo Senhor, para levar a Tua verdade, para que a Tua verdade seja influenciada em nós e através de nós para as pessoas. Nós te glorificamos por isso, ó Deus. Te exaltamos por isso, ó Deus, que nessa noite, Senhor, como todas as outras noites, como em todos os outros momentos, ó Deus, que nós buscamos ao Senhor e que nós nos reunimos para glorificar o Teu nome, ó Deus, que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós, que nós, nossas palavras, mas que o Teu Espírito, ó Deus, possa encher as nossas vidas hoje, e que nós possamos ser transformados, e o Senhor, ó Deus, transformar pessoas através de nós. Nós te glorificamos, bom Deus, em o nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ler um livro muito conhecido, que é Romanos, e está lá em Romanos 11. E Romanos é um livro que nós sabemos quem escreveu, que, se eu não me engano, na última ministração que eu tive a oportunidade de falar com vocês, nós falamos sobre ele, nós falamos do Adão, vocês lembram? Adão, Jesus e eu. O livro que a gente começou foi Romanos. Então eu falei um pouco ali de quem escreveu, de como foi escrito, do ano. E para dar uma pincelada assim, só para lembrar, quem escreveu o livro de Romanos foi Paulo. Paulo é o apóstolo Paulo, o último apóstolo, né? Depois da morte de Judas, ele é levantado ali, depois dos 12, né, ele é levantado. E Paulo ele recebe o nome de Saulo, que é o homônimo de Saul. Curiosamente assim, Saul foi o primeiro rei de Israel. E Paulo foi o primeiro apóstolo dos gentios. Então, assim, são monônimos, e os nomes são iguais. Paulo ele nasceu em Tarso, cidade de Tarso. Era fariseu, nós já falamos isso aqui, eram estudiosos da lei, eram os mais rigorosos entre os estudiosos da lei. Ele era fariseu de família, o pai dele também era fariseu. Ele estudou com Gamaliel, ele passou a sua vida em Jerusalém, então era um homem muito bem instruído, tanto acerca das coisas do reino dos céus, como quando falamos de escrituras sagradas, de livro do Torá, que era o livro que eles estudavam na época, quanto nas ideias e no estudo que percorria, vamos dizer, a consciência da época. Os estudos que percorriam na época. Paulo também era um estudioso dele. Paulo ele se converteu a caminho de Damasco, nós sabemos disso, ele estava indo perseguir cristãos. Ele era
ele era um matador de cristãos, vamos dizer assim, porque ele julgava que aquelas pessoas ali estavam blasfemando contra Deus, por isso eles os perseguiam para matar, e no caminho de Damasco ali, ele se converte. Paulo era cidadão romano, título muito importante naquela época, cidadão romano, e ele escreve para a igreja em Roma. Roma, considerado por Paulo, o local aonde se chegaria aos confins da terra. Pois bem, vamos falar um pouquinho do Império Romano. Antes de ler, né, nós vamos ler Romanos 11, mas antes de ler Romanos 11, eu queria falar um pouquinho do Império Romano. O Império Romano, ele é o maior e o mais poderoso império que apareceu na Terra e tem os reflexos dele até hoje na nossa vida. Ele surge ali em meados do século III para o século II a.C. e surge até mesmo com um pouco de pouca credibilidade, né? Não acreditavam muito na sua evolução. Mas ele surge ali sendo desprezado até pelos impérios que tinham ali ao seu redor, pelas penínsulas que tinham ao seu redor, mas ele começa humildemente a crescer. E já no meados do final do século III, indo para o século II a.C., ele já tinha tomado, já era dono de toda a Península Itálica. Então ele já tomava toda aquela região ali. E uma guerra que era o povo que constituía aquele território, eram gauleses, gregos e etruscos. Eram três povos, eram povos mistos que constituía aquele império que estava começando. Uma guerra marcante, a guerra púnica, onde o general Aníbal é derrotado. Ali põe fim à grandeza de Cartago, e então Roma ali ela ganha muita força e ela começa a crescer. Já com muita força e crescendo muito, os príncipes do Oriente resolvem se aliar a Roma e se colocar julgados por Roma, porque Roma já estava muito poderosa. Por medo até, que eles tinham medo de Roma chegar e tomar a força de maneira a trazer muita morte e destruir a cidade talvez. Então eles se rendem, se aliando a Roma, eles se rendem ao jugo dela. Então Roma ela cresce tremendamente. E antes de Cristo, antes de Jesus vir até a Terra, ela já era considerada o maior império, já intitulado no mundo. Ela era aceita pelo mundo como uma república de supremacia. Ela já dominava sobre todas as coisas. A gente vê Roma, na época de Jesus, nós vemos ali os soldados, a gente vê Jesus pregando e falando sobre Roma. E Paulo, que nasceu na mesma época de Jesus, também viveu as mesmas trajetórias com Roma que Jesus viveu. Quando Jesus surge, e surge também Paulo, né? Roma ela já tinha dominado a terra de maneira, e eu falando de números para a gente ter uma noção, ela já tinha atingido 4.830 quilômetros de leste ao oeste e 3.220 quilômetros de norte a sul. A gente tem uma dimensão de território. Ela tomava conta quase de toda a Ásia, África e Europa. Era muito grande, muito grande. Ela tinha um número de 120 milhões de habitantes. Bom, para que você está falando tudo isso, né? Eu queria saber de Roma, não. Mas é para vocês entenderem, quando Paulo vai escrever para os romanos, quando ele fala sobre algo, a gente começa a entender sobre as grandiosidades que eles tinham naquela época. Quando nós vemos as grandes metrópoles hoje, a gente fica vislumbrado, né? Então, para eles também, quando eles viam Roma, eles ficavam vislumbrados. Nossa, isso é a totalidade do poder. E para o judeu, naquela época, ele via tudo aquilo de uma maneira diferenciada. Ele falava assim, quando é que o nosso Deus vai colocar-nos sobre Roma? Porque ela estava dominando o mundo com total força, com total poder. E Jesus vem naquela época junto
da chamada a plenitude do tempo. Por quê? Porque era a época que Roma abre ruas, cria avenidas, cria-se as embarcações, até mesmo para quê? Para ter contato entre cidades, províncias, né? A gente fala cidades hoje, mas eram províncias ou tribos, né? Então, para ter contato entre elas, se cria ruas, se cria embarcações, começa a existir a comunicação escrita, se escrevia, né? Leva essa carta para o imperador, a gente não já viu isso nos filmes às vezes. Então, Roma é que começa a criar essa trajetória. Então, ela começa a ter mais acesso à comunicação, a comunicação começa a chegar mais rápido. Não era igual o WhatsApp, né? Que a gente manda mensagem aqui agora, o cara lá no Japão não está recebendo. Mas era novidade, era como se fosse o nosso WhatsApp hoje. A informação chegando, poxa, jamais eu ia poder falar com uma pessoa que está lá em Roma, e eu não tenho condições de ir andando, e eu mando uma carta de embarcação, ou via alguém que ia levar a cavalo, que já tinha ruas, e ela chegava. Levava tempo, mas chegava. Ela também faz uma difusão da língua. A língua predominante naquela época era a língua grega. Então faz com que as pessoas consigam se comunicar com as outras, porque uma língua começa a crescer fortemente, de maneira que aonde as pessoas iam, que tinham uma cultura de estudo, eles falavam também o grego, era uma língua dominante da época. E isso facilitou quando os apóstolos saíram para poder pregar o evangelho. Isso foi algo que facilitou. Por isso chamado plenitude dos tempos, que quando Jesus chega, essa informação ela vai para o mundo todo. Uma pessoa que estava passando em Jerusalém, que ouvia falar de Jesus, o judeu estava espalhado pela terra fora, e até mesmo os próprios soldados romanos, até mesmo quando ouvia falar um rumor de Jesus, ela foi se espalhando mais facilmente. E os apóstolos, por causa das estradas, tinham condições de ir. Paulo faz várias viagens, que nós vimos ali, né? Então ele é facilitado aí pelo Império Romano. Que então não era uma desgraça total. Ela até trouxe benefício à sua formação nesse lugar. Só que tinha um problema. Roma era considerado um império que agia com mãos de ferro. Ou seja, ela não aceitava ser dominada e nem nada que pudesse fazer com que trouxesse algum requisito de dificuldade para ela. Eles tratavam com morte, com torturas. Eles eram com mão de ferro. E isso também não foi bom para o cristão. Porque quando os irmãos começaram a propagar o evangelho, de maneira que Roma começou a se sentir ameaçada, começou a ter também perseguições por parte de Roma. Aí eu tentei imaginar assim, né, porque eu não vivi na época, então fica difícil, mas eu fiquei tentando imaginar e tentei pensar nos tempos de hoje. Aí eu imaginei a China. Assim, eu imaginando, tá, querido? Eu imaginei a China. A China é um país onde a dificuldade de entrar ao evangelho é muito grande. Nossos irmãos cristãos lá, eles se reúnem em cavernas, em igrejas feitas em cavernas. Eu vi há pouco tempo agora que lá a Bíblia, não se tem uma Bíblia para cada pessoa igual nós temos aqui. Tem uma Bíblia numa igreja em algum lugar, aí quando eles querem ler, às vezes fazem filas, e às vezes as pessoas levam 2 dias para poder conseguir ler um versículo da Bíblia. Então assim, aí eu fiquei imaginando, se tivéssemos num mundo onde alguém tivesse nos perseguindo, de maneira que nós não tivéssemos como falar do Evangelho sem ser oprimido ou perseguido, né? Talvez seria a China hoje, talvez seja demais. Também não consigo colocar a posição porque eu não estava lá, mas para a gente poder imaginar, porque nós temos um país muito livre, então nós não conseguimos enxergar essas coisas, não é? Você vai com a sua Bíblia onde você quiser, se quiser ter ela no celular você tem, se você quiser conversar com um irmão via Facebook, WhatsApp, você conversa, você fala o que você quiser, graças a Deus, nós somos um país livre. Mas temos países onde não tem essa liberdade, que os nossos irmãos são perseguidos. Também podemos comparar os Emirados, né, onde tem a maioria muçulmana, e também o Evangelho não pode ser propagado. Também lá os irmãos são decapitados, a gente vê isso aí falando às vezes na televisão, às vezes você vê no Fantástico mesmo. Então Roma,
Teve um lado bom, no sentido de que a facilidade de você sair. Teve um lado ruim, no sentido de opressão, que ela não aceitava. E Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, e aonde nós vamos ler, ele traz para os irmãos uma autoridade diferente do que eles estavam acostumados. Uma autoridade que não parte do homem, mas que parte de Deus. Um poder, uma autoridade, onde uma hierarquia, da onde que nós não estaríamos mais presos ao poderio de Roma, mas um poderio supremo. E mais para frente, na hora que a gente lê lá, você vai entender o que eu estou falando. Paulo, ele consegue compreender isso de uma maneira esplêndida, e ele tenta transmitir isso para os irmãos. E ele fica, na hora que eu li, eu imaginei ele assim, tá, queridos? Ele fica extasiado na hora que ele começa a perceber do que ele estava falando. Isso é eu imaginando, tá bom? Lá não está escrito isso lá não. Mas eu imagino ele extasiado. O que é isso que eu estou falando? Nossa! Então vamos ler lá em Romanos 11, no capítulo 33, 36. Os irmãos conhecem demais esse versículo e essa passagem. Fala assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. No 12, vou ler, ele fala assim, olha, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor, te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Tu, sim, verdadeiramente és Deus, eternamente Deus, não há outro além de ti. Fiel é a tua palavra, Senhor, e ela fala por si só, sem ser necessário um intérprete ou até mesmo pessoas para poder fazer com que as pessoas entendam a respeito dela, porque o teu Espírito fala por si só, porque o Senhor é completo, ó Deus. O Senhor é completo, o Senhor se revela através de palavras e de pessoas, sem que dependa de ninguém, porque tu verdadeiramente és o Senhor. Te adoramos, Senhor nosso Deus. Te exaltamos, Senhor nosso Deus. Te glorificamos, Senhor nosso Deus. Te bendizemos, Senhor nosso Deus. Recebe as nossas palavras de adoração, Senhor. Que elas subam ao Senhor como aromas agradáveis. E que o Senhor possa receber não só as nossas palavras, mas os nossos pensamentos, as nossas ações e as intenções dos nossos corações. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus compreensão da Tua palavra, para fazermos da Tua palavra e fazermos do nosso corpo um culto racional. Nós te glorificamos, Santo Deus. Paulo está escrevendo o livro 11, nós vamos decorrer sobre o livro 11 de Romanos, e nós vamos falar do 1 e do 2 do capítulo 12. Mas Paulo está escrevendo o livro de Romanos, e eu falei de Roma para você entender o período que ele estava. Quando eu falei do Império Romano, era para você entender o momento que eles estavam vivendo e a grandiosidade de tudo aquilo. E ele escrevendo ali no livro de Romanos, ele no capítulo 11 inteiro,
ele fala sobre Israel, sobre os gentios, sobre a misericórdia e a graça e a bondade de Deus. Aí ele escrevendo, eu imagino, tá, queridos? Ele escrevendo, e na hora que chega no 33, né, que a gente hoje tem separado assim, mas ele estava escrevendo. Chega, talvez não era ele também que estava escrevendo, talvez ele estava falando e alguém escrevendo, mas tudo bem. Ele escrevendo, quando chega no 33, quando chega no 32, ele escreve o 32, e ele entende tudo que ele escreveu, e ele entende tudo que Deus falou com ele no capítulo 11, também nos anteriores, mas estou falando especificamente do 11, e na hora que ele chega ali, e ele não consegue fazer outra coisa a não ser adorar a Deus. Na hora que ele entende o que ele está escrevendo, eu acredito que ele já escreveu entendendo, mas na hora que ele termina de escrever, eu não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia, espero que sim, mas às vezes eu vou ler na Bíblia assim, chega um certo momento que eu falo assim, meu Deus, o que é isso? E eu glorifico a Deus por aquilo que eu entendi. Eu entendo Paulo assim, ele chegou no momento e ele falou assim, nosso Deus, quão profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, ó Senhor. Quão inescrutáveis é, Senhor. Então Paulo ele ficou maravilhado, ele escreveu palavras. Se você escolher as palavras mais bonitas aí, foram as palavras mais bonitas que ele escolheu para ele poder falar. Que maravilha é essa que o Senhor está me revelando? E que maravilha era essa que estava sendo revelada a Paulo? Lá no Romanos, no começo de Romanos, primeiro eu queria falar do capítulo 11, a gente entender a magnitude do que Paulo estava falando, né? Ele fala de 5 coisas aí. Ele fala de sabedoria, de riqueza, sabedoria, conhecimento, juízo, caminho. Desculpa. Riqueza, sabedoria, conhecimento, juízo e caminho. Ele fala assim, ó, profundidade das riquezas. Paulo, quando ele fala, ó, profundidade das riquezas, escreveu lá para os Romanos, ele está falando assim, sabe tudo isso aí que vocês têm? Sabe todo esse poder, todo esse dinheiro que Roma tem? Sabe todos os bens que ela tem, todas as fazendas que ela tem, você sabe todos os carros que ela tem, sabe todo o poder que ela tem para poder abrir esse monte de rua, sabe tudo isso que ela fez? Eu quero te dizer que isso aí não é nada perante a riqueza que Deus tem. Porque essa riqueza que Roma tem, foi Deus que deu. É isso que o apóstolo Paulo está falando, ó, profundidade da riqueza. E quando ele escreve e fala assim, ó, profundidade da riqueza. Deixa eu arredar um pouquinho para cá, o nosso negócio é pequeno, né? Meu caderno é grande. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Aí ele está falando da sabedoria, ele fala assim, sabe a sabedoria que Roma, os imperadores, os generais, os príncipes têm para poder governar as coisas? Sabe o conhecimento adquirido através da sabedoria que eles têm? Sabe tudo isso que vocês conhecem, quer seja através de estudo, quer seja através de cursos, quer seja através de conhecimento de fala? Todas essas coisas são humanas e todas elas vêm de Deus, porque é inescrutável. Vou falar mais sobre o que é inescrutável, mas conhecimento. Não existia essa palavra naquela época, mas Paulo estava querendo falar da onisciência de Deus. Ele estava querendo dizer assim, ó, sabe, todo esse poder, essa riqueza que Roma tem, a sabedoria que Roma tem, sabe tudo isso que ela tem? Deus já sabia que ela teria, porque Ele é antes de todas as coisas, e Ele não está ligado ao tempo, Ele é infinito, Ele sabe de todas as coisas, como ao mesmo tempo agora. E Paulo, maravilhoso, essas palavras que Paulo está querendo dizer na hora que ele escreve, queridos. Aí ele fala assim, essa onisciência de Deus, essa capacidade que vocês têm de saber todas as coisas, o conhecimento que vocês adquirem, o
poder que vocês receberam, a sabedoria que vocês têm, a riqueza que Roma tem, isso Deus já sabia que vocês teriam. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, como insondáveis são os seus juízos. Quando ele fala de juízos, ele está falando assim, como insondáveis são os teus propósitos, Deus. Quando ele fala de juízo, ele está falando assim, quão insondáveis são os seus decretos, ó Deus. Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, insondável é algo tão profundo que você não consegue ir até o fundo. É como, alguém já passou fio de luz dentro de canaleta? Você não enfia uma sonda, ela até sai do outro lado, aí você amarra o fio, depois você puxa. Você tem condições de saber até onde ela vai, e depois se vai trazer até você tem um controle, não tem? Mas imagine que se você enfia essa sonda, e esse fio, e essa sonda não fosse até o final. Aí você tivesse que pegar outra sonda e enfiar, se essa sonda não fosse até o final. É assim, é isso que Paulo está falando. Ele é tão profundo, mas tão profundo, que você não vai conseguir entender a profundeza do decreto de Deus, do juízo, do decreto, do propósito que Deus tem para a humanidade. Todas essas coisas que vocês viram no Império Romano surgindo e substituindo o Império Persa e Babilônico e sendo o poderoso mão de ferro sobre as nações, vocês não vão compreender que isso aí também é o decreto de Deus, é o propósito de Deus para a salvação nossa. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando com eles na hora que ele falou de juízo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Inescrutáveis é algo que não podemos compreender. Impenetrável. O seu caminho, Senhor, é impenetrável. O seu caminho, Senhor, ninguém pode penetrar. A não ser que Deus permita, é claro. Mas nesse momento está falando assim, os caminhos de Deus é inescrutável, não se pode penetrar. Ou seja, não se pode miná-lo ou destruí-lo, porque ele é inescrutável, ninguém pode investigá-lo. Ninguém pode saber assim, olha, peguei, você vai fazer isso agora, né? Estou ligado. Não, ninguém vai poder fazer isso. Entenderam o que está querendo dizer? Você não vai conseguir falar assim, ó, Deus vai fazer isso aqui amanhã, né? Eu te peguei. Não, é inescrutável. Inescrutável é o teu caminho, Senhor. Ele está falando assim, olha, os meios que o Senhor escolheu para realizar todas as coisas, Senhor, para realizar o teu propósito, ó Deus. Tu és fiel e justo para sustentá-lo até o fim. Sustentá-lo até o fim. É isso que Paulo está falando. E Paulo, na hora que ele finaliza tudo isso, ele finaliza com uma adoração. E os próximos versículos que a gente se continuasse lendo, iria ver, você ia ver que Paulo ele está afirmando através de perguntas o que ele falou anteriormente com essas palavras que a gente leu aqui agora. Porque quando ele começa a falar assim, olha, quem compreendeu a mente do Senhor? Ele está falando as mesmas coisas, é inescrutável sua mente, Senhor. Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que deu conselho para Deus? Os versículos aí, posteriores, ele começa a fazer perguntas em sentido de adoração, para fazer o leitor imaginar assim, verdade. O que ele falou anteriormente é verdade. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu conselho para ele? Ou quem deu algo para ele, para que ele tivesse que agora te pagar. Agora eu vou te pagar porque você me deu algo antes. Quem fez isso para o Senhor? Então o apóstolo Paulo está falando isso. No versículo 32, né, que é um versículo assim... Versículo 30, isso aqui tudo está falando do versículo 32, que Paulo fala assim, pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim para que todos possam usar, para que com todos possam usar de misericórdia. Paulo, na hora que ele termina de escrever isso aí, ele começa a sua oração.
E ele adora a Deus com essas palavras que nós ouvimos aqui agora. E ele dá para Deus esses atributos, ou adorações em atributos que Deus tem, e que o homem não poderia dar para Deus, porque ele já o tem. E que nós também recebemos, e quando nós recebemos da parte dele, porque ele é detentor disso, é ele que pode dar. Então Paulo escreve para os Romanos nesse sentido. Pois bem, por que o apóstolo Paulo interrompe uma escrita dele e começa a adorar a Deus? No capítulo 11, no começo do capítulo 11, nós vamos ler, tá, queridos? Vou tentar ler ele todo hoje junto com vocês. Que Deus nos abençoe com o tempo. No capítulo 11, nós vamos ver alguns subtítulos. Algumas Bíblias vão ter uns títulos um pouco diferentes, mas vai dizer das mesmas coisas, tá? Mas nós vemos alguns subtítulos falando assim, ó, o futuro de Israel. Depois tem um subtítulo no capítulo 11 escrito assim, ó, a rejeição de Israel não é o final. Depois nós temos um outro subtítulo escrito assim, o último desígnio de Deus é a misericórdia para todos. Então nós vemos ali 3 subtítulos colocados nos textos que o apóstolo Paulo escreve, para fazer a gente entender um pouco sobre o que ele estava escrevendo. E no primeiro, está escrito do capítulo 11, do 1 ao 10, eu vou ler, se estiver aberto aí, você acompanha. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da tribo e descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, quando instou perante Deus contra Israel? Olha o que Elias falou. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. E buscam tirar minha vida? Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas é pela graça, não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Que diremos, pois? Que Israel buscava, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos? Até aí, por enquanto. Apóstolo Paulo, ele começa a escrever a respeito de Israel, e ele fala assim, e agora? Quer dizer então que Deus abandonou Israel? Quer dizer então que o propósito de Deus com Israel acabou? Deus abandonou Israel. Aí ele pega e fala assim, olha, de modo algum. Ele pergunta, depois ele fala, de modo algum. Deus não abandonou Israel. Pelo contrário. Aí ele pega e faz menção a uma passagem que acontece com Elias. Se você não leu, depois você lê, está lá em Reis. Ele fala assim, olha, Elias, em certo momento, com os profetas de Baal, vocês conhecem essa história, né? Ele luta com os profetas de Baal, no sentido que ele faz um altar, e ele extingue os profetas de Baal a fazer orações para que o Deus que respondesse primeiro seria o verdadeiro Deus, e os profetas de Baal fazem aquilo ali por muito tempo, e não conseguem. Depois Elias faz uma oração a Deus, para que saibam que o Senhor é Deus. Aí Deus responde com fogo e consome aquele holocausto. Só que logo depois disso, Elias ele é perseguido pela Jezabel, e Elias ele entra num momento de depressão. Aí ele pega e fala isso aqui. Ele tinha acabado de fazer um milagre diante dos olhos de todos os homens. Os profetas de Baal tinham sido perseguidos pelo povo de Israel e morto. Ele pega e faz essas palavras. Ele fala, Senhor,
mataram os seus profetas, no capítulo 3, Senhor, mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares, e só eu fiquei, e buscam tirar a minha vida. Ele estava num momento de tristeza, mas ele recebe uma resposta de Deus. Ele fala assim, mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos para Baal. Ele está querendo dizer assim, olha, no meio dos seus olhos, os seus olhos, Elias, quando você olha para a nação inteira, você enxerga todo mundo longe de mim, não é? E só você enxerga, só você. Mas deixa eu te falar um negócio, no meio daquele monte de gente lá, ainda tem 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos. Eram chamados de remanescentes. E o apóstolo Paulo, na hora que ele escreve isso aí, ele fala assim, então, eu também sou um remanescente. Como nos tempos de hoje, ele está querendo dizer logo depois no versículo. Assim também nesses tempos. Naquele momento, Jerusalém estava passando por uma dificuldade eclesiástica muito grande, porque ele estava sob o domínio de Roma, e as pessoas estavam preocupadas mais com a política do que, na verdade, em servir a Deus. Então eles estavam cada dia mais se afastando de Deus, preocupados em fazer aquilo que agradava as suas próprias vontades e a política de Roma, do que a própria vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, na hora que ele fala isso, ele está falando assim, mas graças a Deus que existem pessoas no meio de nós, que Deus escolheu, porque também não se dobraram para Roma. Não se prostraram diante de Roma. Se colocarmos Roma como Deus, né? Como ele colocou como Baal aqui. Então, nós também não nos prostramos para Roma. Então, na verdade, Deus não rejeitou Israel. Israel rejeitou a Deus. Israel se afastou de Deus. Mas existe alguns no nosso meio, como na época de Elias. Aí, o apóstolo Paulo, ele continua escrevendo, e ele fala dessas suas obras e das obras remanescentes de Israel. E no versículo 11 ao 24, ele muda-se, né, na sua Bíblia você vai ver, muda-se o tópico e fala assim, a rejeição de Israel não é o fim. Pois bem, apóstolo Paulo, ele começa a entender o seguinte, vamos ler lá para você poder me acompanhar no raciocínio. No capítulo 11, no versículo 11 ao 24, né, eu não vou ler todo, tá? Eu vou ler até ali onde que dá para a gente falar a respeito. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela queda veio a salvação aos gentios, para incitar o ciúme. Ora, se a sua queda é riqueza para o mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para que, se de alguma maneira posso incitar ciúme à minha carne e salvar algum deles. Pois, se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jabuzeiro, algumas traduções falam oliveira brava, fostes enxertado no lugar dele, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, já te glories contra os ramos, e contra eles te gloriares. Considera isso, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela fé. Não te ensoberbas, mas teme, pois se Deus não poupou ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram,
severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Também eles, se não permanecer na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Se tu fostes cortado do natural jabuzeiro, e contra a natureza enxertado na oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Paulo, ele percorre essa escrita aí, e ele está falando o seguinte: olha, a transgressão de Israel, o pecado de Israel, o afastamento de Israel de Deus, trouxe para o gentio, se fôssemos daquela época seríamos nós, que trouxe para o gentio a salvação. E vocês, ele está escrevendo para os romanos, e vocês que foram tirados do jambuzeiro ou da oliveira brava, foram tirados da oliveira brava, quebrou-se os galhos da oliveira e foi enxertado em você. O que Paulo estava querendo dizer com aquilo ali? Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, que no meio desses que se curvaram a Roma, tem os remanescentes que foram tirados. E aqueles que continuaram incrédulos, que não fizeram parte desses remanescentes, eles foram tirados da oliveira, da onde se recebe a seiva verdadeira, que vem da raiz. A raiz, me entendam, é a história de Israel sendo contada até chegar Jesus. Então nós não podemos experimentar a seiva verdadeira se nós não estivermos introduzidos na videira verdadeira, né, ou na oliveira verdadeira, de maneira que nós venhamos alimentar daquilo que vem da raiz. A raiz, o próprio Deus, da onde que ele alimenta Israel e da onde vem o nosso alimento. Então ele está querendo dizer o seguinte: a salvação não chegaria até nós, esse é o entendimento dele, a salvação não chegaria até nós se por um acaso alguém de Israel não fosse quebrado da oliveira. Porque aonde foi quebrado, aí sim teve a possibilidade de pegar um galho bravo, que sou eu, e enxertado na oliveira verdadeira, que era o povo de Israel, de maneira que eu fosse também iluminado através da seiva verdadeira. Então o apóstolo Paulo estava querendo dizer assim: olha, vocês não se gloriem disso. Não se gloriem se vocês acham que agora vocês são maiores do que aqueles que permanecem separados da videira ou da oliveira, porque se vocês que são ramos bravos foram enxertados, quanto mais aqueles que são verdadeiros, eles podem também ser enxertados de novo na videira, porque poderoso é Deus para fazer essas coisas. Nós sabemos que no modo natural isso não é possível. Se nós quebrarmos um galho verdadeiro para enxertar outro, e passar um tempo para poder enxertar o verdadeiro de novo, ele morre. Mas aí o apóstolo Paulo pega e fala assim: mas poderoso é Deus para isso. Isso fala para nós também hoje, tá, queridos? Naquele momento Paulo estava escrevendo para os romanos: não se glorie dessas coisas, não subjugue aqueles que estão afastados, não coloque o judeu ou o israelita que está longe da presença de Deus, aqueles que transgrediram, e através da transgressão dele a salvação chegou até vocês. Agora, apóstolo Paulo falando para eles: imagine vocês, se esse povo, que como eu também sou, da tribo de Benjamim, resolvem se voltar para Deus, porque se a transgressão deles trouxe salvação para vocês e trouxe riqueza para vocês, imagine se eles se voltem para Deus. Ele vai trazer vida para o mundo. E o apóstolo Paulo ele começa a falar o seguinte: que ele, um desses remanescentes, um desses que resolveu não viver de acordo com a transgressão, mas resolveu sim se entregar a Deus,
para a salvação dos gentios. Gentios, eu acho que todos sabem, mas gentio era aquele que não tinha conhecimento ou ciência do verdadeiro Deus. Naquela época, o povo monoteísta que tinha era o povo judeu ou israelita. Então todos aqueles que não eram dessa mesma religião, vamos dizer assim, eram considerados pelos judeus ou pelos israelitas como um povo gentio, um povo que não tinha conhecimento de Deus. Então aí eu vou falar para nós hoje, eu e você, nós não conhecíamos a Deus. Eu voltando à minha mente que lá no passado, quando nem ler a Bíblia eu lia, quando comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a conhecer a Deus, Jesus, ele então me tira da posição que eu estou e me enxerta no reino dos céus. Na hora que eu sou enxertado no reino dos céus, eu não fazia parte dele, mas eu sou enxertado no reino dos céus. E esse enxertar no reino dos céus, eu começo a receber então um alimento diferente, um alimento verdadeiro, um alimento que vem da raiz para mim. E o apóstolo Paulo chama uma atenção, fala assim, olha, não tenha no seu coração como soberba, porque jamais o alimento vai vir do galho para a raiz. Não menospreze Deus. Não se julgue maior do que o ramo verdadeiro. Não se julgue maior do que aquele que já está introduzido. Nós não podemos nos julgar maior do que nós que já estamos introduzidos. Trazendo para nós, tá? Então o apóstolo Paulo, ele fala dessa passagem, e aí ele fala da salvação vinda até nós, e fala do restabelecimento de Israel através do Evangelho. Através do Evangelho. E nós, como os enxertados, aqueles, naquela época ele está falando para aquela época, mas aqueles como enxertados, qual que era o pensamento de Paulo? Ia causar nos da carne dele, ou nos irmãos dele, nos israelitas, ciúmes. Como é que pode? Aquele povo que não conhecia a Deus, agora Deus está no meio deles. Espera aí, se eu que sou conhecedor de Deus de muitos anos, e tenho isso na minha tradição, no meu sangue, vou correr para Deus também. Esse era o pensamento de Paulo. Que eu vou pregar o Evangelho de tal maneira que os meus irmãos vão sentir ciúmes. Vão falar assim, eu também preciso daquele Deus de Paulo. Para a gente entender, é como se fosse assim, tá, queridos? Ó, você na sua casa, só você recebe algo de Deus. E todos da sua casa conhecem a Deus. Inclusive, você ouviu de Deus foi através dos da sua casa. Mas aí, você pega e é tirado do meio dos seus, porque os seus familiares não conseguem entender Deus. E você é tirado do meio, mesmo eles achando que entendem Deus. E você é tirado do meio dos seus e colocado para poder falar de Deus para o seu vizinho, por exemplo. Aí você começa a falar de Deus para o seu vizinho, e o seu vizinho se converte, aí o seu vizinho ele é enxertado no mesmo raciocínio que você tem. Aí o seu vizinho é salvo, aí você começa a falar para o outro vizinho. Aí o outro vizinho também é enxertado, e os seus vão ficando. Aí qual que é a ideia de Paulo? Eu vou falar para os meus vizinhos de tal maneira que vai chegar uma hora que os meus da minha casa vão falar assim, gente, não é que esse povo aí tudo aí está com Deus mesmo e eu não estou? Deixa eu ir atrás do que Paulo está falando. Esse é o raciocínio de Paulo. Então Paulo ele fala assim, olha, e eu como remanescente defendo o meu ministério, que é ser o homem que vai levar o Evangelho ao gentio, que é aquele que vai trazer salvação para o gentio, que é aquele que Deus resolveu usar para trazer proclamação de uma novidade àqueles que não conhecem a Deus. Vou fazer a minha obra com todo o afinco, com toda a força, porque através dessa obra eu entendo que Deus vai falar através de mim, e vai falar às nações.
E ele fala assim, olha, e se Deus resolveu fazer grande obra através de mim, que sou apenas um, quanto mais se ele resolver fazer com todos da minha casa. Vai trazer salvação e vida para o mundo todo. Aí ele fala de uma outra passagem, e ele dá um outro subtítulo, fala, o último desígnio de Deus é a misericórdia para todos. E está lá em Romanos 11, do 29 ao 32. Onde eu vou ler, né? Pois o dom de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para igualmente alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim para que todos usarem misericórdia. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, a transgressão veio e a transgressão afastou a minha comunidade de Deus. A salvação veio e a salvação tirou da minha comunidade a observância e o relacionamento com Deus. Mas essa transgressão que foi trazida para os meus irmãos, ela trouxe vida para aqueles outros chamados gentios, aqueles que não conheciam a Deus. De maneira que a salvação chegou para o judeu que estava em transgressão e para o gentio que estava afastado de Deus. Ou seja, a salvação então chegou para todos. E todos, de uma igual forma, podem receber da seiva verdadeira vinda da raiz, tanto o gentio, aquele que não conhecia a Deus, como os meus irmãos que já conheciam a respeito do Deus verdadeiro. E quando o apóstolo Paulo ele escreve essas coisas, e ele olha para ele, aí eu, fazendo a minha imaginação, né, minha irmã fala do mundo de Bob. Eu viajando lá, alguém ouviu falar do mundo de Bob? Já, né? A Leila fala que eu vivo no mundo de Bob. Eu vou viajando nas coisas assim, né? Eu às vezes viajo no meu mundo de Bob aqui. Então, eu no meu mundo de Bob, imaginando Paulo, ele fala assim, ele começa a escrever essas coisas e ele fala assim, ó, os meus irmãos estão em transgressão, só alguns foram escolhidos por Deus para poder propagar o Evangelho, só alguns podem levar o Evangelho àqueles que não conhecem a Deus, só alguns. Aí de repente ele pensa assim, uai fica demais, né? Mas Paulo fala assim, meu Deus, eu sou um desses. E eu sou um dos remanescentes. Eu sou um desses que eu mesmo estou escrevendo a respeito. Aí ele fica tão maravilhado, mas tão maravilhado, de ele ser um desses remanescentes. E da maravilha que Deus iria fazer através dele, alcançando a todos pela salvação e pela misericórdia que era dada pela graça de Deus, que ele pensa assim, nosso Deus, eu estou sendo usado por Deus de uma maneira sobrenatural, como nenhum israelita foi usado até hoje. Aí ele faz essa adoração a Deus. Ó a profundidade das riquezas. Ó a profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, os teus filhos, Senhor. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quão insondáveis são os teus meios.
Quem conhece a tua mente, Senhor? Porque o Senhor fez todas essas coisas, o Senhor levantou Roma com todo o poder, um império, Senhor, onde nós aqui olhávamos para ela e falávamos assim: quando será que o Senhor abrirá as portas, de maneira que Israel possa dominar Roma? Porque aos olhos de Paulo, era a mesma coisa de você falar que nós iríamos dominar o mundo. Entendeu? É como se falasse assim: olha, o povo de Belo Horizonte agora vai dominar o mundo. Era como se essa promessa fosse assim. Então ele falou assim: agora, Senhor, agora eu entendo que todo o império imposto sobre nós, todo o domínio que nós passamos durante todas essas épocas, Senhor, toda a opressão que Roma colocou sobre a nossa mente, de maneira que até nós tivemos dificuldade de nos achegar ao Senhor, todas essas coisas que considerávamos transgressão e pecado, todas essas coisas, Senhor, que foi imposto sobre nós desde as épocas dos nossos pais, este império foi levantado pelo Senhor para que nós, Senhor, pudéssemos levar a salvação ao mundo inteiro. Então, quando Paulo entende isso, ele adora a Deus de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Eu queria ter palavras para falar como ele falou. Ele adora a Deus com conhecimento de todas as palavras que ele poderia conhecer. E eu acho que ele não estava nem preocupado se as pessoas entenderem o que ele estava falando. Ele estava preocupado em demonstrar a Deus que ele estava expressando toda a sua alegria de poder fazer com que a obra de Deus, a vontade de Deus se manifestasse ao mundo. E agora, Senhor, o Senhor enviou o teu Filho, e através da transgressão de Israel, por causa da transgressão que Israel teve contra o Senhor enviou o teu Filho, para que a salvação chegasse ao mundo todo. E ele entendeu isso claramente. Por isso ele fez essa adoração no meio da sua escrita. Espero que os irmãos romanos tenham entendido na época. Mas ele faz essa adoração no meio das suas escritas. E aí ele chega no versículo 12, no capítulo 12. E ele escreve no versículo 1 e 2. E ele escreve para os irmãos, para todos os irmãos. Ali, na hora que ele escreve esse 1 e 2, ele escreve pensando dessa maneira: todos entenderam o que eu escrevi até aqui. Todos, na hora que lerem isso aqui, vão entender claramente como eu entendi agora, porque o Espírito que habita em mim é o Espírito de Deus, e o Espírito que habita neles é o Espírito de Deus. Então eles vão entender como eu estou entendendo agora. Aí ele pega e fala assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo e santo, que é o vosso, como sacrifício vivo e santo, que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu ver a minha hora aqui, gente. Não tem celular. Até lá? Tá. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai-vos a Deus, diante de todo o entendimento que ele recebeu. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo e santo ao Senhor nosso Deus, que é o vosso culto racional. Quando ele escreve a palavra rogo-vos, ele está falando assim: irmãos, me ajude, vem para o meu lado, tenham coragem de se posicionar, venham falar comigo, porque tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Então olha, vem falar comigo, vem andar do meu lado, não tenham medo, não tenham medo de império, se vão mandar calar vocês, se vão mandar matar vocês, se vão perseguir vocês, se vocês vão ser destruídos.
Não tenham medo, venham comigo e apresente o vosso corpo como sacrifício vivo e santo. Ele faz menção ao Antigo Testamento, quando ele está falando assim, olha, sabe aquele sacrifício que faziam, que eram para a santidade do nosso povo, que o nosso povo só era santificado através do sangue derramado por aqueles cordeiros, ou por aquele boi, ou por aquele animal que era colocado? Pois é, agora apresente o seu corpo como se fosse um cordeiro para ser morto, para a salvação dos outros, que é o sacrifício que vai agradar a Deus. Porque eles estavam vivendo num momento de perseguição, querido, de maneira que se eu falasse que eu era cristão e que eu fosse propagar o Evangelho, eu iria ser martirizado, obrigado. Então o apóstolo Paulo sabia disso, mas ele falou assim, aqui, venha, apresente o seu corpo assim, porque um cordeiro vivo e santo foi entregue por vocês. E não é necessário mais outro sacrifício para que a salvação chegue ao mundo. Mas se você resolver se sacrificar a Deus, isso vai ser agradável a Deus. Não que precise. Eu quero que você entenda isso hoje. Não que precise. Você não precise se sacrificar. Não precisa se sacrificar para que a salvação chegue a alguém. Mas esse sacrifício, ele é agradável a Deus. Porque quando nós nos sacrificamos, querido, seja lá o que for, quando sacrificamos para fazer aquilo que é a obra de Deus, isso agrada a Deus. Isso chega a Deus. E o apóstolo Paulo está falando assim, olha, venha e faça isso com o culto racional. Ou seja, faça com inteligência, faça com sabedoria, faça com conhecimento, faça com propriedade. Não venha aqui fazer qualquer esforço, qualquer achando. Não! Se você quer entregar o seu corpo como sacrifício vivo e santo ao Senhor nosso Deus, como culto, faça como culto racional, faça com inteligência, faça com sabedoria. Entenda o propósito de Deus, entenda a vontade de Deus para com a humanidade, entenda a misericórdia, a graça e a bondade de Deus derramada sobre o povo, antes de nós e agora sobre nós. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Depois que você entender completamente isso, você vai entender que foi entregue a você um sacerdócio. Aí você vai saber fazer um culto racional, porque você é um sacerdote de Deus. E um sacerdote de Deus, ele pode levar aos outros a salvação, porque é ele que faz com que as coisas de Deus cheguem até você. Aí no versículo 2 o apóstolo Paulo fala assim, e não, vocês já devem ter ouvido outras explicações a respeito desse versículo, e ele é basta, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O apóstolo Paulo falou assim, olha, não tenha o mesmo sentimento, não tenha os mesmos pensamentos, não tenha as mesmas atitudes que os de fora têm. Não tome forma, não se conforme com as coisas do mundo. Não deixe que essas coisas venham influenciar os seus pensamentos. Não deixe que essas coisas venham influenciar os seus sentimentos. De maneira que você venha subjugar o próximo e venha te afastar de Deus. Pelo contrário, não vos conformeis com essas atitudes. Não conforme com os pensamentos que rodam pelo mundo agora. Não pense que as atitudes, os pensamentos
que os povos têm agora é que é o certo e se alia a eles. Pelo contrário, transformai-vos. Transformai-vos. Essa palavra está querendo dizer metamorfose. Mudar a sua estrutura de fora. É de fora mesmo, de maneira que na hora que você olhar para mim, você fala assim, olha, aquilo ali não é aquele mesmo cara, não. Mude, transformai-vos, de maneira com que os que estão do seu lado olhem para você e falem, você não é mais aquele cara. Você não é mais aquela mulher. Você não é mais a minha esposa. Você não é mais o meu marido. Você não é mais, porque a atitude que você tem agora é aquela atitude diferente do que você tinha antes, porque o seu pensamento agora não se conforma mais com o pensamento errado, com o pensamento de pecado, com o pensamento que destrói, mas com o pensamento que constrói, que transforma, que traz vida, que vivifica, que leva Deus às pessoas, que leva Deus a salvação às pessoas que não têm, e transforma as vidas que estão ao redor. A gente aprendeu aqui hoje algumas coisinhas. Espero em Deus que vocês consigam ficar com elas na cabeça e aquilo que for bom, vocês possam reter. E aquilo que não for, vocês possam lançar fora. E eu quero lembrar aqui. Se você está quebrado, Jesus te enxerga de novo. Se você faz parte da oliveira verdadeira, Jesus quer te dar um novo alimento, uma seiva verdadeira. Se você já esteve na videira verdadeira, na oliveira verdadeira, mas você de alguma maneira saiu dela, Deus é poderoso para te enxergar de novo. É isso que o apóstolo Paulo fala aos seus. Deus, ele te enxerga de novo. Não se conforme com este mundo. Transforme a sua vida. Transforme a sua vida. Transformai-vos. Eu falei de metamorfose, né? Já viu quando a lagarta vira borboleta? Ela é muito feia. Às vezes algumas são bonitas, né? Mas ela vira um outro ser completamente diferente. Transformai-vos. Transformai-vos. Transforme a sua mente. Transforme a sua maneira de pensar. Transforme o seu jeito de falar. Modifique as suas atitudes. Porque assim você pode agradar a Deus. E isso talvez possa exigir de você algum sacrifício. E qual de nós vamos falar que é fácil fazer isso? Porque para mim é muito difícil. Não sei para você, mas para mim é muito difícil. E todas as pessoas que são muito chegadas a mim falam a mesma coisa. É muito difícil. Mas Deus quer te enxertar de novo. Se você está quebrado, Deus quer te enxertar de novo. Se você está ligado, Deus quer te dar uma nova seiva, uma seiva verdadeira, um alimento verdadeiro. E enxergue as coisas ao seu redor como um propósito de Deus, porque todas as coisas que acontecem pela vontade de Deus, para que você seja transformado e para que a salvação seja gerada às outras pessoas. Feche os seus olhos, querido. Deus, nós estamos aqui na Tua presença, único e exclusivamente para Te adorar, Senhor Deus, para bendizer e exaltar o Teu santo nome. E queremos Te agradecer, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor fez no começo, Senhor, lá no Éden, quando nós pecamos contra o Senhor.
e com toda a história no decorrer do mundo, ó Deus, e com tudo que foi criado e deixado acontecer, aonde nós chegávamos a pensar que até o Senhor tinha perdido o controle de todas as coisas, o Senhor ainda mostrou que o teu poder, ó Deus, está muito além do nosso entendimento, que os teus propósitos, o teu caminho está muito além, ó Deus, do que nós pensamos. E o Senhor usa a história, o Senhor usa os acontecimentos, o Senhor usa as pessoas que não te conhecem, o Senhor dá poder e autoridade a pessoas que não te conhecem, para que, ó Deus, a salvação chegue até aqueles que também não te conhecem. Porque, ó Deus, insondáveis são os teus caminhos, e nós não podemos compreender essas coisas, mas sabemos, ó Deus, que Tu és o verdadeiro Deus e que o Senhor cuida de nós. E nós queremos, ó Deus, nos colocarmos à disposição e que nós possamos entender como o apóstolo Paulo entendeu, ó Deus. E podemos entregar o nosso corpo, ó Deus, como sacrifício ao Senhor. E para que o Senhor possa receber o nosso sacrifício, ó Deus, como verdadeiro e que seja agradável ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou passar para o pastor Juliano e eu quero só te lembrar de novo. Não deixe de mandar uma mensagem para o seu irmão. Porque tudo isso que foi falado e todo o Espírito que é derramado, ele não tem valor se você não der importância ao seu próximo. Amém, querido? Amém. Nós vamos estar terminando essa reunião. Espero que você tenha sido tão edificado quanto eu. Minha cabeça está doendo, estou passando um pouco mal. Mas antes de terminar, eu queria só que a gente refletisse no que foi falado, e ele citou alguns textos interessantes. Ele falou que Paulo, nesse texto, diz que é da tribo de Benjamim. Paulo cita Elias, justamente os 7 homens. E é interessante isso para nós, porque que nós não sejamos arrogantes. Quando algo aconteceu na vida dele, que ele fugiu, ele falou: opa, só eu que dou certinho. Isso me faz lembrar de Jesus, de Deus falando a Samuel, quando ele vai escolher um rei, e esse rei, e ele chega lá e ele olha para a aparência, ele é forte, e aí, de repente, é aquele ruivinho que está lá no canto, porque Deus viu o que está no coração. A tribo de Benjamim, a história é porque a tribo de Benjamim foi a que ficou quando Israel foi dividido, então eles acharam: não, nós somos fera, nós ficamos do lado da verdade. Só Deus sabe quem o ama de verdade. Uma vez perguntaram para o pastor Paulo que falava disso, né? A esposa da Rosângela. Tal pessoa é um adorador. Aí o pastor Paulo mostrou: adorador, não sei se ele é, eu sei que ele canta bem, adorador só Deus conhece. Porque só Deus que prescruta o teu coração. O outro está lá na caverna: não, fiz, aconteci e tal, estou aqui sozinho, Deus, ó, tem 7 mil que ainda não se prostraram, mas o problema é seu, que você olha para o seu umbigo e acha que só do seu jeito é que eu recebo. Agora tem muita gente que faz diferente, que faz sacrifício da vida de forma diferente do que você faz, mas que eu recebo também. Então tem 7 mil lá. Que Deus nos faça viver, entender essa realidade. Primeiro, nós não somos a igreja perfeita. Como lá no, como é que é o nome da série que está assistindo lá do live, como é que é o nome? Né, que o menino agora está criando a igreja perfeita. Não existe. Agora, sacrifício de vida, Deus espera isso da gente. Porque se Ele não poupou o seu próprio filho, quanto mais a nós? É o que ele pregou aqui hoje. Tem hora que a gente não quer, tem hora que está complicado, tem hora que a gente está doente. Esses dias eu estava lembrando que esse ano eu perdi, né? Minha esposa estava grávida e eu perdi, nós perdemos o nosso bebê. Enquanto eu estava aqui, nem sei se estava aqui ainda, estava acho que estava na... A Dani, minha esposa, estava lá no hospital. Nossa, mas você é doido? Não, a vida é assim. Ontem a gente conversava, né? Eu, Daiane e o Jonas, enquanto a gente tomava refrigerante.
Não é, Jonas? Principalmente o Jonas toma muito refrigerante, verde lá, achei legal. E sacrifício faz parte da caminhada cristã. Quando ele falava, eu me lembrei da história dos mártires. A história dos mártires é o seguinte: no início da era cristã, o pessoal ansiava em morrer. Eles desejavam morrer para Cristo. Tanto que Paulo começou a falar: gente, não quero que vocês morram, eu quero também que vocês vivam para Ele. Porque o pessoal queria morrer para Jesus. Porque quando eles olhavam para a cruz do Calvário, o ápice do amor é isso. É você dar a sua vida em prol dos amigos. Quando você olhar para a cruz e falar: é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. O martírio, a morte é o lugar que nós queremos estar. E falou: opa, calma, viva para Ele também. Mas transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente. Tira a mente de vocês das coisas que vocês acham importante, que são as coisas que vocês podem ver, tocar e adquirir, e coloquem o coração de vocês nas coisas que vocês talvez não possam tocar, como ele colocou para a gente aqui hoje a história. Na história você não toca, você só ouve falar. Vocês têm raiz, vocês têm história. Cada um de nós aqui tem uma história. Você veio de um lugar, viveu um lugar, experimentou de um lugar. A gente não pode desprezar isso. Foi nossa raiz. Não nos podemos assar soberbos. Roma era o centro do mundo naquela época. Quando Paulo escreve para eles, fala assim: não se achem acima dos judeus que estão sendo perseguidos aqui em Jerusalém, porque tudo que vocês têm e construíram em Deus veio a partir deles. E que Deus nos dê graça e misericórdia para entendermos essa verdade. Amém. Amém. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo que aprendemos, muito obrigado a Deus pelo que o Senhor trouxe aos nossos corações. E eu nem sei o que o Espírito do Senhor fez, porque às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra, porque o seu Espírito trabalha de formas que a gente desconhece. Mas que tudo o que o Senhor trouxe para nós nos edifique de forma tal que não nos tornemos um povo soberbo, mas um povo que reconhece: precisamos do Senhor. O sacrifício faz parte da nossa caminhada, Pai. Então nos ajuda a ser um povo que não teme a cruz. É verdade, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os meninos vão estar passando a caixinha se você quiser ajudar para a festa, como é que é o nome? Para a festa maluca. Que a graça de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito, que o amor inconfundível do nosso Jesus esteja sobre nós, hoje e sempre. Não vai embora sem descer e comer junto com a gente. Que Jesus te abençoe. Amém.